Olá a todos! Hoje nós vamos dar uma aula para vocês sobre exames laboratoriais em reumatologia. Meu nome é Roberta Queiroz Grauman, eu sou médica reumatologista. E vocês devem estar me perguntando, mas por que uma aula de exames laboratoriais em reumatologia? O diagnóstico das doenças reumáticas autoimunes exige uma avaliação muito cuidadosa do paciente. E isso inclui na avaliação e no saber dos exames laboratoriais. Sendo assim, quando nós sabemos quais exames pedir, qual o momento certo, qual doença pensar e principalmente qual a maneira de investigar essa doença, a gente acaba diminuindo a probabilidade de erro no diagnóstico dessa doença. Quando nós erramos ao diagnosticar a doença, nós devemos lembrar que nós fazemos custos desnecessários, seja para a saúde pública ou privada, aumenta a probabilidade de eventos adversos no paciente e os tratamentos em reumatologia muitas vezes causam danos a órgãos-alvo. Então, é importante, dentro desse contexto, nós sabermos a importância de se pedir corretamente os exames em reumatologia. Todo paciente reumático, ele precisa muito de uma história minuciosa, de um exame físico muito detalhado e, principalmente, que os exames complementares sejam corretamente direcionados. Para isso, você precisa saber qual exame pedir, você deve saber mais ou menos que para aquelas manifestações clínicas que o paciente está tendo, qual é o exame que tem uma probabilidade pré-teste maior de se confirmar aquela doença, para aqueles exames que vêm positivo, qual é a probabilidade pós-teste deles e a partir daí vocês vão formular o diagnóstico em reumatologia. Lembrar então que os exames laboratoriais, eles deverão apenas refinar o diagnóstico a partir de uma história e exame físico bem feitos. Então não adianta eu não me focar dentro da história, dentro do exame físico, para saber exatamente qual exame pedir. Sair pedindo exames em reumatologia aleatoriamente acaba não dando muito certo. A gente acaba errando muito no diagnóstico ou muitas vezes nos confundindo e nos perdendo nos exames, porque alguns exames eles podem dar uns falsos positivos, eles podem ser positivos sem relevância clínica, né? Mesmo que ele seja verdadeiramente positivo, ele não tem relevância clínica e se você não fizer uma história minuciosa, se você não fizer um exame físico detalhado e não juntar todas as peças do quebra-cabeça, você pode acabar se dando mal e fazendo o diagnóstico errado no seu paciente. E isso vai gerar todas aquelas consequências que a gente está discutindo. Bom, para isso, a gente deve ter alguma familiaridade com esses exames laboratoriais e a gente deve pensar em raciocinar sobre a probabilidade pré-teste e a probabilidade pós-teste quando se avalia um diagnóstico. Lembrando que a probabilidade pré-teste é a chance de que aquele exame venha positivo, tá? Quando o paciente tem a doença. E a pós-teste, se ela for baixa, um exame positivo, ele não é suficiente para confirmar essa doença. Ora, é muito comum, então, os pacientes com FAM terem o lúpus. E é muito comum a gente pedir o ASLO na febre reumática. Porém, se a gente não pensa na probabilidade pré-teste não for alta, um exame de FAM positivo simplesmente aleatório não significa necessariamente lúpus. O mesmo acontece para o ASLO. Um exame de ASLO positivo pode ser simplesmente relacionado a uma infecção recente por estreptococo, mas que não necessariamente fecha o diagnóstico com critérios para febre reumática. Ok? Então, sempre vai depender do que aquele paciente apresenta, da clínica que aquele paciente apresenta. Para isso, a gente lembra daquelas avaliações em estatística sobre sensibilidade e especificidade, né?
E o que é a sensibilidade de um teste? É o número de pessoas que têm o teste positivo dividido pelo número de pessoas que realmente têm a doença. Então, é o quanto aquele teste consegue detectar as pessoas que têm doença sendo positivo, tá bom? E a especificidade? Bom, a especificidade é o número de pessoas com o teste negativo sem a doença, dividido pelo número de pessoas sem a doença. Na realidade, na especificidade, eu quero dizer que aquele paciente que veio positivo realmente é positivo e realmente tem a doença. Um teste com uma elevada especificidade, quando ele vem positivo, ele fala muito a favor da doença. Um teste com uma alta sensibilidade, quando eu estou numa suspeita de doença e esse teste eu aplico e ele vem negativo, muito provavelmente ele acaba me ajudando a afastar o diagnóstico, porque ele é muito sensível, tá? Ou se ele vem positivo, vai me ajudar a confirmar o diagnóstico. A gente pode usar os valores preditivos também, que aqui eu não vou entrar em muita atenção, mas existe uma coisa que se chama likelihood ratio, que é a probabilidade daquele exame, daquele teste ser positivo e a probabilidade daquele teste ser negativo, tá? E o likelihood ratio, ele é uma razão de sensibilidade sobre especificidade, tá? E você vai fazer alguma diferença na fórmula entre um e outro, do positivo para o negativo, mas basicamente eu vou falar o quanto esse teste tem a probabilidade de ser positivo e o quanto aquele indivíduo que tem a doença tem a chance de ter aquele teste alterado ou não, tá? Ora, pulando disso, sabendo disso, eu vou parar para avaliar os principais exames laboratoriais em reumatologia. E quais são eles? Basicamente, a gente vai dividir entre exames de reagentes de fase aguda, anticorpos e outros exames que não são anticorpos, tá? Dos reagentes de fase aguda, pense que nós temos proteínas que aumentam ou diminuem as suas concentrações no sangue, ok? E isso acontece perante uma doença inflamatória, seja ela qual for, não necessariamente uma doença autoimune. Aqui você já tem o primeiro segredo disso. Um reagente de fase aguda não necessariamente é específico para uma doença, tá? Reumática, para uma doença autoimune. Qualquer condição inflamatória poderá aumentar a sua produção. Geralmente eles são produzidos no fígado, tá? Pelo estímulo de citocinas. E quais são essas principais condições, então? Infecções, traumas, cirurgias, queimaduras, infarto tissular, que são AVCs, infarto agudo do miocárdio, câncer, tá? Tudo isso vai fazer com que citocinas inflamatórias elevem e ativem o fígado, principalmente, e outras células do organismo, enfim, a produzir essas provas inflamatórias, esses reagentes de fase aguda, tá? Ou a consumi-los, né? Alguns são consumidos e caem os níveis séricos. Mas geralmente os que a gente mais usa é a proteína C reativa e o VHS, e geralmente eles se elevam nessas condições. Existem outras síndromes, então, como as doenças autoimunes, as síndromes autoinflamatórias, que também vão alterar esses reagentes de fase aguda, e doenças como gota, doença por depósito de pirofosfato de cálcio, que a gente já conversou aqui com vocês e a gente falou, eles podem aumentar os níveis de proteínas inflamatórias a tal ponto de nos confundirmos que o paciente está perante uma artrite séptica, enfim, um quadro infeccioso, do tanto que pode levar uma doença por depósito de cristal.
Então, quais são esses reagentes de fase aguda? Os complementos, vocês devem se lembrar que a gente conversou sobre complemento lá na aula de lúpus, né? Então, a gente falou que era muito comum o paciente ter consumo de complemento durante a atividade de doença. Tinha o C2, o C3, o C4, o CH50. Então, são provas inflamatórias de reagentes de fase aguda, que durante uma atividade de doença eles costumam ser consumidos, tá? Eles fazem parte da cascata inflamatória e eles se consomem na inflamação. Né? O fibrinogênio é outro também, o plasminogênio, né? Muito comumente a gente usa as proteínas C reativa e a velocidade de hemossedimentação, né? Isso está muito relacionado a várias condições clínicas e elas são as principais que nós vamos conversar. Um ponto importante que eu quero relevar aqui é a ferritina, né? A ferritina, ela pode elevar nas condições inflamatórias, sejam elas qual forem, e muitas vezes ela vai estar relacionada ao metabolismo do ferro, né? Ela está relacionada ao metabolismo do ferro e muitas vezes nós temos aquele paciente que tem uma anemia por doença crônica, que a gente conhece. É aquele paciente que tem alguma doença que está causando algum estado inflamatório no organismo e que está causando essa anemia. Então, não adianta você ficar dando ferro, você ficar pensando, enquanto não tratar a causa de base, enquanto não tratar aquilo que está causando aquele estado inflamatório no organismo, você não vai conseguir ter resultado na anemia. É comum, a gente conversou aqui, pacientes com artrite reumatoide, com artrite idiopática juvenil, cursarem, abrirem o quadro, né, junto com a artrite, o quadro de anemia. E aí é muito interessante que a gente não fica transfundindo esse paciente, não faz muita, vamos dizer assim, você não age sobre a anemia, você age sobre a doença e à medida que eu controlo a doença, automaticamente a medula desse paciente reage e esse paciente para de ter anemia. É muito interessante quando a gente trata e vê essa evolução nos pacientes, tá? Começando aqui, então, pela velocidade de hemossedimentação. O que é a velocidade de hemossedimentação? É a medida, então eu coloco o sangue num tubinho de ensaio e eu meço o quanto ele vai se precipitar, os eritrócitos, tá? As células vermelhas. E vai fazer aquele sangue coagulado, né? Que fica o soro para cima, o sangue coagulado para baixo. E eu vou ver em 1 hora quantos milímetros ele vai se distanciar os eritrócitos da borda, tá? Lembrar que algumas condições aumentam o VHS. Então, anemia, a idade avançada, o sexo feminino, gestação, hipercolesterolemia, são tudo condições que vão afetar isso. Na realidade, existe uma tendência entre os eritrócitos a se repelirem entre uns e os outros. E isso mantém com que essa VHS seja lenta. Quando ele está em alguma dessas condições, no caso da anemia tem poucos eritrócitos no sangue, essa repelência entre um e outro, eles acabam aumentando a velocidade de hemossedimentação. Eles acabam agregando mais rapidamente. Tá? É isso que acontece na VHS. Ele é importante, então, que você faça um ajuste para a idade, já que ele tem essa relação da idade. Para os homens, a gente divide a idade por 2. E nas mulheres, a gente soma mais 10 na idade e depois divide por 2. Aí eu vou ter um valor de cutoff, um corte para o VHS. E vou considerar que acima desse valor que a gente chegou, vai estar alterado, tá? Lembrando que, novamente, o VHS não é diagnóstico para nenhuma doença. Ora, mas e na polimialgia reumática? Sim, na polimialgia reumática, se eu tenho um paciente com dores em cinturas, com algum grau de fraqueza muscular, e ele é idoso, eu acho que esse paciente pode ter uma polimialgia reumática.
e eu vou e peço o VHS, o VHS dá normal, a chance de ser polimialgia reumática realmente é muito baixa. Por quê? Porque ele é um exame que, se ele vem positivo, ele fala muito a favor. Se ele vem positivo e muito alto, ao redor de 100, ele fala muito a favor de polimialgia reumática. Então, ele pode te ajudar em muito no diagnóstico de uma doença. Porém, o fato dele estar negativo não afasta uma condição inflamatória, tá? O fato dele estar normal. E a proteína C reativa? Bom, a proteína C reativa, ela se chama assim porque ela reage ao polissacáride da parede do Streptococcus pneumoniae e ela faz uma opsonização, ela apresenta antígenos, afagócitos e proteínas do sistema de complemento, tá? A sua concentração, então, ela aumenta mais rapidamente que a VHS. Então, primeiro eu aumento muito a proteína C reativa, quando eu estou numa fase inflamatória, e depois eu vou aumentando a VHS mais lentamente. Ela fala muito sobre essa fase aguda, ela é uma proteína mais estável. No caso dela, nós não temos aquelas condições que a gente falou na VHS, na velocidade de hemossedimentação. Então, aqui na proteína C reativa, se o paciente tem anemia, se está gestante, se é idoso, tá? Não vai fazer diferença. Tá? A proteína C reativa elevada é porque o paciente está numa condição inflamatória, seja ela infecciosa, autoimune ou qualquer outra condição clínica que a gente conversou, tá? E, de novo, não é característico para nenhuma doença, tá? Então, não é porque tem uma proteína C reativa elevada que eu vou falar, não, necessariamente tem essa ou aquela doença. Não, não sugere nada. Ele nos ajuda a confirmar. Então, muitas vezes, vamos dar outro exemplo. Eu tenho aquele paciente que está com dores nas articulações e ele fala que as mãos estão doendo, que estão inchando. Ele vem no meu consultório, aí eu examino ele, eu examino as mãos, eu examino os punhos, as outras articulações, e eu vejo que realmente esse paciente tem mesmo dores articulares, mas na hora de palpar a articulação, de tentar sentir aquela sinovite, eu não consigo sentir a sinovite propriamente dita, tá? É aquele paciente que a gente precisa de mais exames, a gente precisa de exames complementares para conseguir enxergar melhor o quadro dele, certo? Ok. Vamos pensar nos exames laboratoriais, tá? Se eu peço um exame de sangue para esse paciente e ele traz uma proteína C reativa elevada, isso vai me falar muito a favor de que esse quadro álgico que ele está tendo realmente tem um componente inflamatório. Então, isso me direciona muito para o diagnóstico e eu já vou pensar, não, são dores nas mãos, são pequenas articulações, são mais de 4, são várias articulações. Eu posso pensar, ele pode estar abrindo um quadro, por exemplo, de artrite reumatoide. Mas não significa que qualquer paciente que chegue com a proteína C reativa elevada seja artrite reumatoide. Mas ele nos ajuda, sim, e muito, né? A gente pede demais. E dos exames mais específicos? Então, a gente passa agora para falar sobre exames que são anticorpos, tá? Um dos mais famosos, mais frequentemente solicitados, eu acho que assim, do que a gente mais recebe encaminhamento, talvez seja pacientes com FAM positivo. Então, ele foi no dermatologista, é uma paciente que está com queda de cabelo, ou está investigando alguma lesão de pele, ou passou em um outro especialista por algum motivo, e o médico está lá investigando infertilidade com a ginecologista, enfim, solicita o FAM. Solicita o FAM, vem o FAM positivo. É aquele tipo de solicitação que partiu sem não necessariamente com uma clínica muito importante. Vamos dizer assim, uma clínica muito sugestiva. Ele é o FAM, ele lembra-se que ele é o exame muito relacionado ao lúpus, inclusive de critério diagnóstico, e ele vem positivo. Então, ele é um exame super importante, os pacientes acabam sendo encaminhados para a gente. Existem alguns médicos que isso não deve ser feito, mas eles fazem um rastreio clínico, como se pede colesterol, pede FAM. Isso você não deve fazer. É diferente de um paciente com alopécia, você pedir um FAM, do que um paciente que chega no seu consultório para fazer check-up e você pedir o FAM, tá? Na realidade, a gente não costuma ter esse hábito,
tá bom? Lembrar-se que o FAM ele pode estar presente em indivíduos sadios, principalmente, em algumas condições de infecções e malignidades, ele pode positivar temporariamente. E nos indivíduos sadios, bom, até 15, 20% dos indivíduos poderão ter o FAM positivo. Tá? E os métodos para você diagnosticar esse FAM? Você pode usar, é legal a gente falar, porque o FAM é um exame que o método dele é sempre muito discutido, sobre imunofluorescência direta ou por ELISA, tá? A imunofluorescência direta é um método artesanal feito com examinador dependente, então ele é feito pelo examinador, e você deve fazer o seguinte: você tem uma placa com um antígeno, tá? E aí você joga o soro do paciente sobre esse antígeno, e se esse paciente tem o FAM acaba por reagir contra esse antígeno, ok? Pronto, reagiu contra o antígeno, eu vou e jogo um conjugado que tem uma parte, que seria essa parte aqui, que vamos dizer assim, fica iluminado, que é uma fluoresceína, e esse conjugado ele gruda nessa fração aqui do anticorpo, tá? Que grudou no antígeno, ok? E aqui, quando eu olho numa luz específica, no microscópio, eu consigo enxergar esse antígeno indiretamente, por isso que é uma imunofluorescência indireta. Eu consigo enxergar esse antígeno ligado no anticorpo indiretamente. Então, quer dizer, o sangue do paciente, né, o anticorpo que está no soro do paciente é esse azulzinho aqui. Então, o soro do paciente tem a presença desse anticorpo que se ligou ao antígeno da nossa lâmina, tá? E foi iluminado, foi revelado, né? Como se fosse uma foto, como se isso fosse um reagente que revelasse a presença desse anticorpo lá ligado no antígeno, ok? A gente não precisa entrar em muitos detalhes de como isso acontece, eu acho que só uma questão básica de saber. E o que a gente vê? Eu acho que é uma das fotos mais bonitas na reumatologia, são as lâminas de FAM. Tem vários padrões, ele tem uma grande diversidade de padrão, né? Eles podem ser principalmente padrão nuclear, quando ele cora mais o núcleo, ou citoplasmático, ou do aparelho mitótico, né? E lembrar que a titulação do FAM, quanto mais forte esse brilho né, e quanto mais a gente precisa lavar para ele, vamos dizer assim, para ele ir apagando, né, a gente vai diluindo até que ele se apague. Então, quanto mais concentrado, quanto mais forte esse exame for, maior chance de ser doença, tá? E quanto mais fraco, menor chance. Então, lembrar que em indivíduos sadios, um FAM com titulação de 1 para 80, até 15% dos indivíduos saudáveis podem ter esse FAM positivo. Quando a gente passa para uma titulação de 1 para 320, apenas 3% dos indivíduos saudáveis vão ter. Então, também, quando você fizer o diagnóstico, o exame do FAM, veja muito para essa titulação, tá? Veja para o padrão, mas veja também para a titulação. Se é uma titulação mais alta, você vai ficar um pouco mais atento, olhar com um pouco mais de cuidado para ver se você encontra algum sinal de doença. Bom, a gente não vai discutir aqui sobre os padrões do FAM, são muitos, tá? São todos esses padrões, eles vão pintar diferentemente as células REP2. A célula REP2 é o nome da célula, que é o antígeno propriamente dito, tá? O antígeno, ele é uma célula e ele vai pintar essa célula em diferentes estágios da multiplicação celular dela, né? Não apenas da multiplicação ou em fases que ela não esteja em multiplicação. Então, eles são muito bonitos, eu acho que foi muito bonito mesmo. E lembrar, então, que ele se associa ao lúpus eritematoso sistêmico
e ele é inclusive um critério diagnóstico dessa doença, tá? E a esclerose sistêmica? Bom, esclerose sistêmica, ele é super importante no diagnóstico de esclerose sistêmica também. Ele não é diagnóstico, mas assim, se o paciente tem um quadro clínico que lembre muito esclerose sistêmica e o FAN é negativo, eu fico muito tendenciosa a achar que não é esclerose sistêmica e que é uma síndrome fibrosante, tá? Porque é muito comum que os pacientes com esclerose sistêmica tenham um FAN positivo, ok? Ele pode acontecer também em outras doenças, como síndrome de Sjögren, como miopatias inflamatórias, como artrite reumatoide, né? Lembrar que nos pacientes com síndrome de Sjögren, o Sjögren ele pode ser secundário, né? Eu quero pedir desculpa porque eu tenho o costume de falar Sjögren, mas assim, o certo é Sjögren, tá? Mas assim, nessa síndrome, os pacientes, eles podem ter associações tanto do lúpus quanto da artrite reumatoide e ela ser uma síndrome secundária, ok? E pode acontecer algumas doenças em que é comum que o FAN seja positivo, mas que ele não tem valor nenhum diagnóstico, tá? Você ou prognóstico, enfim, né? Mas é uma casualidade e o FAN vem positivo nessas doenças, como é na esclerose múltipla, nas doenças tireoidianas, doenças infecciosas e algumas malignidades também. Lembrar, então, que o FAN, eles estão diretamente relacionados a alguns anticorpos, tá? Então, assim, se eu tenho o FAN positivo, provavelmente eu tenho alguns anticorpos, ok? No meu organismo, que estão relacionados a esse FAN positivo. Ok? Os anticorpos mais comuns é o anti-DNA, o anti-SM, o anti-RNP, o RO e o LA, né? O anti-centrômero e o anti-SL70. Esses dois vocês devem lembrar muito que eles são os anticorpos da esclerose sistêmica, né? Já esses daqui, anti-DNA, muito comum no lúpus, tanto no paciente com atividade quanto no paciente fora de atividade. Então, assim, embora o anti-DNA ele indique atividade lúpica, você deve pensar que um paciente com um anti-DNA positivo, mas sem nenhuma manifestação de doença, ele está em remissão, ok? E isso pode acontecer. E o anti-Jo1, a síndrome antissintetase, ela é uma síndrome muito rara que cursa geralmente com artrite, miosite, o paciente faz umas mãos de mecânico, faz umas rachaduras nas pontas dos dedos e ainda um acometimento de fibrose pulmonar, de doença intersticial pulmonar. É uma doença bem dramática na reumatologia e pouquíssimo comum, tá? Muito rara, mas assim, é um dos anticorpos relacionados ao FAN. Vamos lá. Falando um pouco mais sobre esses anticorpos específicos, então, na suspeita de lúpus, eu devo pedir o anti-DNA, né? Lembrar-se que ele poderá ser positivo no paciente em remissão. Então, não é porque ele é um anticorpo que está relacionado à atividade que se ele tiver solitariamente, isoladamente positivo, sem nenhuma outra manifestação de atividade no lúpus, que você vai considerar que esse paciente está em atividade. A gente vê erroneamente alguns reumatologistas dando prednisona porque o paciente tem um anti-DNA positivo, imunossuprimindo por conta disso, tá? Não é verdade, não deve ser feito isso. O paciente com anti-DNA que não tem manifestação clínica está com lúpus em remissão. Ok? O anti-SM, ele tem uma grande probabilidade pré e pós-teste para diagnosticar lúpus, porém o seu resultado negativo não afasta a doença. Então, não é porque o paciente com lúpus não tem o anti-SM que ele não tem lúpus, tá? Mas, geralmente, se ele tem um anti-SM positivo, a chance dele ter lúpus é muito grande. Tá? Principalmente se ele tiver manifestações clínicas. A gente deve lembrar que o lúpus não é lúpus só com exames laboratoriais. É um conjunto de manifestações clínicas mais manifestações laboratoriais que vão gerar a doença.
tá? E os outros anticorpos, o anti-Ro, o anti-La e o anti-RNP, também estão relacionados ao lúpus. Lembrar-se do anti-Ro e o anti-La muito relacionados ao Sjögren e eles, teoricamente, você não deve ficar pedindo esses exames se o FAN é negativo, tá? Então, assim, não faz sentido, porque são exames relacionados ao FAN. Se o meu FAN é negativo, não tem por que eu pedir esses tipos de anticorpos, porque eles serão negativos também, ok? Então, falando novamente do anticentrômetro e o anti-SL70, lembrar-se então da esclerose sistêmica, né? E lembrar-se então que a gente conversou na aula de esclerose sistêmica que o paciente com anticentrômero se relaciona muito àquela doença limitada, aquela doença que vem geralmente até os cotovelos, até os joelhos, né? O espessamento cutâneo, ele não chega proximalmente. E geralmente o acometimento pulmonar não é tão frequente no início da doença. Se ele acontece, ele é raro e geralmente é no final da doença, com a doença mais avançada, né? Já o anti-SL70, ele prediz doença difusa, aquela doença que pega a parte proximal dos membros superiores, do tronco, abdômen, das coxas e também alta chance de doença pulmonar de início rápido, de evolução rápida também, tá? Então, esses anticorpos são essenciais, são indispensáveis de serem pedidos no quadro de esclerose sistêmica. Legal, gente? Beleza. É uma aula bem cansativa, né? Uma aula que eu trouxe muito conteúdo para vocês, porque assim, eu trouxe as coisas que eu julguei necessárias, talvez um pouco além do básico, mas se vocês fixarem algumas dessas coisas, já vai ser interessante demais para a vida prática, tá? Então, vamos lá. O fator reumatoide, ele é uma imunoglobulina, ok? E ele é o marcador mais comumente utilizado na artrite reumatoide. Critérios classificatórios. Ele é utilizado, inclusive, ele é tão importante na artrite reumatoide que ele é um critério classificatório da artrite reumatoide, ok? E a sua prevalência na doença chega de 70% a 90%. Então, isso significa que, de novo, eu tô com aquele paciente com dor articular, eu tô com dúvida no diagnóstico, eu vejo que ela tem dor nas mãos, eu vejo que ela tem dor nos pés, eu vejo que ela tá com o joelho um pouco inchado, eu tenho dúvida no diagnóstico dela. Eu peço o fator reumatoide nessa paciente, veio um fator reumatoide positivo e atenção, acima de 40, porque muitas vezes a gente tem a titulação do fator reumatoide no cutoff de 14 por alguns laboratórios, mas isso é muito pouco para a doença artrite reumatoide. Então, a gente vai considerar para artrite reumatoide fator reumatoide acima de 40, beleza, pessoal? E aí, quando eu vejo esse fator reumatoide positivo, a chance, eu fecho o diagnóstico de artrite reumatoide, porque a chance de doença é muito grande, tá bom? Lembrar-se que quanto mais alto o fator reumatoide, mais grave é a doença, mais rápida é a progressão para o dano articular. Isso significa um alerta. Então, se eu tenho aquele paciente com artrite reumatoide, que chega para mim com dor, com edema, ele tá com as articulações todas inchadas, ele mal consegue andar, ele mal consegue se cuidar, tomar banho, comer, se vestir. Eu peço o fator reumatoide e esse fator reumatoide está estourando. E, gente, quando eu digo estourando, é fator reumatoide de 1.000, 1.500. A gente já viu fator reumatoide de 3.000 e são valores altíssimos. Quando a gente vê esses valores muito altos, esse paciente ele é um paciente de alto risco de evoluir para dano articular permanente. Então, nós devemos agir rápido, nós devemos conversar com o paciente que a doença dele é grave, que ele precisa aderir muito rapidamente ao tratamento. Esse tipo de paciente geralmente está em uma condição clínica de muita dor, de muito sofrimento. Ele já passou em vários médicos, ele desacredita no tratamento, então é o momento da gente agir. Esse é o momento daquele médico que está na UBS, aquele médico que não é reumatologista, começar
A prednisona não precisa ser em dose alta, são doses de 10, no máximo 15 miligramas por dia que você vai fazer para esses pacientes. Começar sem medo o metotrexato, pede as enzimas hepáticas, verifica se eles sorologias para hepatites e faz o metotrexato, porque você vai fazer diferença na vida desse paciente até ele chegar no reumatologista. Então, o fator reumatoide nos ajuda e ajuda muito, tá bom? Também ele é muito comumente utilizado na artrite reumatoide. Além disso, ele se relaciona também com a presença de manifestações extra-articulares na artrite reumatoide. Então, pense que o paciente que tem o fator reumatoide positivo, ele tem maior chance de evoluir com nódulos reumatoides, com a síndrome de Felt, com a síndrome de Sjögren, ok? E os métodos? Então, existe um método de aglutinação por látex. Vocês vão encontrar na apostila de vocês a figura dessa aglutinação, ok? Mas, assim, geralmente é feito muito por nefelometria, ok? Esse método de aglutinação é um método visual, você olha a olho nu, ele é um método mais, vamos dizer assim, artesanal, de se dosar o fator reumatoide. E o anti-CCP, o peptídeo anticitrulinado, o antipeptídeo citrulinado. Bom, ele é um anticorpo muito comum, muito específico, extremamente específico na artrite reumatoide, tem uma alta probabilidade pré-teste. Então, naquele paciente que eu acho que tem artrite, se eu peço, vem positivo, a chance de ser artrite reumatoide é muito grande, ele é muito útil, tá? Infelizmente, ele ainda não tem cobertura nos convênios aqui, pela tabela da AMB, então a gente acaba solicitando um pouco menos ele, porque nem sempre o paciente pode pagar por esse exame, né? Ele é um exame um pouco mais caro, mas ele pode até estar presente em outras condições clínicas, mas ele é o grande anticorpo relacionado à artrite reumatoide, ok? Lembrar-se que naqueles pacientes que ainda não desenvolveram, que não fecham o diagnóstico pelos critérios classificatórios de artrite reumatoide e tem um diagnóstico de artrite indiferenciada, a presença do fator reumatoide é prognóstica. Então, ele vai me indicar que esse paciente tem um risco de rápida progressão articular e ele me acende um alerta de que eu preciso ficar mais atenta com esse paciente, preciso ser mais agressiva com o tratamento dele, preciso focar mais naquilo que você vai lembrar que a gente falava que era o treat to target, lá no início do nosso curso, que era o tratamento focado no alvo terapêutico, treat to target. Então, quando eu vejo um paciente com fator reumatoide elevado, quando eu vejo um paciente com anti-CCP positivo, eu penso, esse paciente precisa ser tratado de uma maneira justa, de uma maneira rápida, de uma maneira eficaz. A gente precisa ser muito eficaz com eles. Também faz parte dos critérios classificatórios para artrite reumatoide. Aqui eu vou falar bem rapidamente, porque vai ter uma aula sobre síndrome do anticorpo antifosfolípide em breve. E nessa aula a gente vai falar um pouco mais de propriedade sobre esses anticorpos. Mas são os anticorpos relacionados a essa síndrome. A SAF, essa síndrome do anticorpo antifosfolípide, é uma síndrome relacionada com eventos trombóticos ou complicações gestacionais, ou os dois juntos, ok? Pode acontecer de maneira isolada, o paciente tem uma SAF simplesmente, ou ele pode acontecer no paciente com lúpus principalmente, tá? Então, é comum algumas pacientes lúpicas não conseguirem engravidar, começarem a ter complicações gestacionais, você vai investigar, você vê que ela tem a presença desses anticorpos antifosfolípides e você faz o diagnóstico de SAF, por exemplo, para elas além do lúpus, ok? Então, os principais anticorpos são o anticoagulante lúpico, a anticardiolipina, IgG e IgM, e a beta-2-glicoproteína, IgG e IgM. E o ANCA? O ANCA, ele é um teste que, quando positivo, ele suporta o diagnóstico de vasculite, tá? Então, assim, é muito
muito raro ter vasculite nos pacientes, tá? Vasculite, talvez, as vasculites são as doenças mais raras em reumatologia. Geralmente, a gente até tenta fazer com que o paciente tenha biópsia do tecido, confirmando que aquele quadro é realmente uma vasculite. Por quê? Porque geralmente o tratamento é muito tóxico, o tempo de tratamento é muito longo e você errar no diagnóstico é drástico, é dramático, ok? Ele é como um exame do FAM, ele também é detectado por imunofluorescência indireta naquele molde que a gente explicou para vocês. E eles têm dois padrões, basicamente. Então, tem o C-ANCA e o P-ANCA, né? E são relacionados, respectivamente, então, o C-ANCA ao antígeno antiproteinase, o PR3, e o P-ANCA ao antígeno anti-MPO, que é o antimieloperoxidase. Tá? Lembrar-se que algumas doenças, então, que são muito relacionadas a eles, granulomatose com poliangeite, poliangeite microscópica, tá? Granulomatose com poliangeite eosinofílica são as doenças muito comumente, são as vasculites muito comumente relacionadas à presença desses anticorpos. Para quem não está reconhecendo, aqui é a granulomatose de Wegener, ok? Essa granulomatose, ela foi mudada de nome, né, da nomenclatura, ok? E então hoje a gente chama de granulomatose com poliangeite. O ANCA, ele também pode ser visto em algumas doenças inflamatórias intestinais, tá? Cirrose biliar primária, lúpus, artrite reumatoide e AIJ. Então, ele é um exame importante em reumatologia. Às vezes, em algumas condições oftalmológicas, é comum a gente receber paciente de oftalmologista também. Então, o oftalmologista vê o paciente com uma uveíte, vê o paciente com uma esclerite ou com uma corioretinite, né, que é um acometimento mais posterior da vista, pegando a retina. E aí, esse paciente, ele manda para a gente investigar se ele tem alguma doença reumática causando aquela condição oftalmológica. E aí, um dos exames que a gente deve pedir é o ANCA, ok? Para ver se não é o caso de alguma vasculite. E o HLA-B27? Bom, o HLA-B27, ele é uma molécula do complexo de histocompatibilidade. Lembra quando a gente faz transfusões, que a gente tem que ver, transfusões não, transplantes, que a gente vê se o hóspede, se o hóspede ele é compatível com o doador? Então, será que eu que vou receber esse transplante, eu sou compatível com quem está me doando? Como é que a gente compara a compatibilidade dessas pessoas? Através das moléculas do complexo de histocompatibilidade. O HLA-B27 é uma dessas. Então, elas são expressas nas superfícies de praticamente todas as células nucleadas, tá? E a sua principal função do HLA-B27 é a apresentação de antígenos a linfócitos T, ok? Então, ele vai apresentar antígenos endógenos aos linfócitos T. E, geralmente, ele está relacionado à presença de espondiloartrites. Eu coloquei aqui no quadro, não ficou bom, mas assim, aqui é um quadro considerando população caucasiana. Aqui no Brasil, a gente não tem uma frequência tão grande para espondilite anquilosante do HLA-B27, ok? Mas, assim, ele é muito frequente na espondilite anquilosante. Então, paciente jovem, dor lombar, aquela dor lombar que se caracteriza muito por uma dor matinal, muito por uma dor de característica inflamatória, eu devo investigar esse paciente, eu devo avaliar esse paciente se ele não tem um quadro de espondilite anquilosante. E quando eu faço essa avaliação, eu devo incluir nos exames a procura pelo HLA-B27. Se o paciente tem esse HLA-B27 detectado, tá? Que é assim que a gente chama, detectado, a gente já pensa, não, a chance de ser espondilite anquilosante
é muito grande. A gente faz o diagnóstico nesse paciente, ok? E isso muda tudo, né? Tratar a espondilite anquilosante precocemente previne deformidades, previne que o paciente muitas vezes evolua com enrijecimento, vamos dizer assim, da coluna. Então, a gente não tem o que discutir. A importância do HLA-B27, especialmente nos indivíduos jovens com dor lombar, e se essa dor lombar é de característica inflamatória, e quando eu falo dor lombar inflamatória, você deve lembrar daquela dor matinal que melhora com um pouco de atividade física, que responde muito bem a anti-inflamatório, que o paciente acorda de manhã travado e aí depois ele vai aquecendo o corpo e vai soltando e vai melhorando a dor. Então, todo paciente, especialmente homens com menos de 40 anos, que tiverem essa dor, lembre-se de investigar a espondilite anquilosante. É claro que você deve fazer uma radiografia de coluna, uma radiografia de sacroiliacas. Na dúvida, a ressonância de sacroiliacas vai nos ajudar a ver as lesões ativas, né, de sacrileite, de edema ósseo, de inflamação ou então lesões crônicas também. Mas não se esqueça também do HLA-B27 para esses pacientes, tá? E lembre-se que se ele vier negativo, de maneira alguma você vai afastar a doença. Especialmente porque a gente tem uma cultura miscigenada, nós temos uma população que não é caucasiana, essencialmente caucasiana, diferente de outros países. Então, ele pode vir negativo sim, mas se ele vier positivo, vai nos ajudar muito no diagnóstico da doença. Concluindo, então, para acabar essa aula que eu sei que foi pesada, que foi difícil para vocês, mas que se entrassem 5% da aula já na cabeça de vocês, eu já vou ficar feliz demais. Esses são, então, os principais exames laboratoriais solicitados na reumatologia, ok, pessoal? E a sua importância vai estar sempre relacionada à manifestação clínica do paciente. Isso, gente, é condição única, tá? Ninguém trata exame laboratorial. Ninguém diagnostica doença simplesmente por exame laboratorial. Não adianta. Você vai mandar para o reumatologista vai avaliar e ele vai te devolver o paciente dizendo, não tem nada. Você vai falar, mas o exame está alterado. Ora, o paciente, para ele ter doença, ele tem que ter manifestação clínica, ele tem que ter alteração no exame físico, ok? A partir daí é que o exame vai ter importância, ok? Lembrando disso, vocês já aprenderam tudo, ok? Exames negativos, então, não afastará nunca necessariamente uma doença reumática autoimune. Lembrar-se que nós temos, vamos dizer assim, limitações nos testes, tá? Então, nem sempre eles detectam, nem sempre a qualidade do laboratório é tão boa assim, isso pode interferir no resultado. Às vezes, na dúvida, mude o método, mude o laboratório, peça outro método para diagnóstico, entendeu? Isso pode aumentar a sensibilidade do teste, isso pode te ajudar na investigação de uma doença. E lembre-se, principalmente, lembre-se muito dessa frase aqui, de que indivíduos sadios poderão apresentar alterações imunológicas sem terem doenças autoimunes. E isso é fundamental, tá? Não esqueça disso. Por quê? Porque muitas vezes isso vai acontecer. E às vezes o paciente ele fica, vamos dizer, estigmatizado. Aí você veio... ele tem aquele fã positivo, não tem mais nada, mas você vira, fala para ele que ele tem lúpus e ele carrega aquilo para o resto da vida, ele carrega aquilo com um pesar, achando que vai morrer, achando que o lúpus é grave, e para você tirar isso da cabeça dele depois é muito difícil. Então, num primeiro momento, avaliou o paciente, está inseguro? Olhe, converse com o seu paciente. Senhor, fulano de tal, você tem o fã positivo, mas por enquanto nós não temos o diagnóstico da doença. Então, algumas pessoas têm o anticorpo simplesmente positivo no sangue, mas não desenvolveu a doença. Vai desenvolver? Não necessariamente,
tá? Lembrem-se que para desenvolver o lúpus ou algumas doenças, a artrite reumatoide, a gente sempre conversa o seguinte: o paciente tem que ter um gatilho, seja uma infecção, seja um estresse, seja em algum momento, algum gatilho para aquela doença acontecer. E às vezes o paciente tem um anticorpo e simplesmente, por uma sorte dele, esse gatilho não acontece, tá bom? E ele não tem a doença. A aula de hoje acaba por aqui. Eu quero deixar um beijo grande a todos, uma boa sorte e continuem seus estudos.